Outubro de 1998. Os pesados portões de ferro do vasto complexo industrial de Osasco fecharam-se com um estrondo metálico, selando um silêncio que a cidade não ouvia há mais de 5 décadas. Naquele dia, os últimos trabalhadores saíram de cabeça baixa, com as mãos calejadas vazias, deixando para trás fornos apagados e o cheiro persistente de graxa e ferrugem. O coração de aço do Brasil havia parado de bater. Que coração era esse? No seu auge, a Cobrasma foi um verdadeiro titã. Um império forjado em fogo e suor que abrigava mais de 8.000 operários, trabalhando em 3 turnos ininterruptos. Eles construíram os primeiros trens do metrô de São Paulo e exportaram o poderio industrial brasileiro para o mundo. Suas máquinas rugiam a 95 decibéis, moldando o futuro e a infraestrutura de uma nação. Mas em um piscar de olhos históricos, tudo desmoronou. De 8.000 empregos diretos para o zero absoluto. Onde antes milhares de famílias tiravam seu sustento e forjavam o progresso. Hoje restam apenas galpões abandonados, engolidos pelo mato, por vândalos e pelo esquecimento. Como um gigante, criado especificamente para garantir a independência econômica de um país inteiro, é asfixiado até a morte por essa mesma nação? A resposta desafia a lógica. Não foram os concorrentes estrangeiros que dispararam o primeiro golpe, nem a falta de competência de seus operários leais. Foi uma teia letal de traições políticas, hiperinflação descontrolada e uma assinatura em um conselho de administração. Eles escolheram o capital financeiro em vez do capital humano. Bem-vindos à ascensão e à trágica queda da Cobrasma. A história sombria de como o Brasil ergueu seu maior sonho industrial, apenas para deixá-lo sangrar até a morte. O ano é 1944. O mundo está consumido pelas chamas da Segunda Guerra Mundial. A Europa, outrora o grande motor industrial do planeta, encontra-se reduzida a escombros sob o peso incessante dos bombardeios. As rotas marítimas globais, cortadas por frotas de submarinos implacáveis, paralisaram o comércio internacional. O Brasil, uma nação de proporções continentais e alma profundamente agrária, subitamente se vê isolado no cenário global. As engrenagens do país começam a ranger. Sem acesso às importações europeias e norte-americanas, a infraestrutura nacional enfrenta um colapso silencioso, mas letal. O sistema ferroviário brasileiro, a artéria vital que transportava o café, os minérios e as pessoas através do vasto território, está morrendo. Locomotivas quebram e são abandonadas em pátios poeirentos por falta de peças de reposição. Eixos racham, rodas se desgastam e não há substitutos no horizonte. É neste cenário de asfixia logística e vulnerabilidade extrema que a dependência tecnológica do Brasil se revela não apenas como um atraso, mas como uma falha fatal. O país precisava de aço moldado, não apenas de grãos colhidos. Se o Brasil não podia mais comprar o que necessitava para manter seu coração batendo, teria que aprender a forjá-lo com as próprias mãos. É dessa urgência crua que surge a visão de Gastão Vidigal. Banqueiro, empresário e figura influente da economia nacional, Vidigal compreendia que a soberania de uma nação no século XX não se media apenas pelo tamanho de seu exército, mas pela capacidade de sua indústria pesada. Ele não via apenas uma crise nas ferrovias paralisadas. Ele enxergava o vácuo perfeito para o nascimento de uma potência nacional. Reunindo um grupo de investidores e engenheiros audaciosos, Vidigal lançou um apelo patriótico e pragmático. Era hora de construir uma base industrial que libertasse o país das correntes da importação. Em 2 de setembro de 1944, a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, a Cobrasma, é oficialmente fundada. O local escolhido não foi um acidente geográfico. Osasco, na época um modesto subúrbio e distrito da capital paulista, oferecia a localização perfeita. Cortada por importantes linhas ferroviárias e com acesso estratégico às rodovias em desenvolvimento, a região era o nó logístico ideal para escoar o aço, que em breve seria derretido e moldado. Osasco não sabia, mas estava prestes a se tornar o epicentro do sonho industrial brasileiro. Os primeiros dias da Cobrasma não foram marcados por robótica ou linhas de montagem limpas, mas por um esforço físico e visceral. A construção dos primeiros fornos e galpões
Foi uma batalha contra a lama, a falta de tecnologia de ponta e a escassez de engenheiros especializados em metalurgia pesada. O trabalho dependia fundamentalmente da força bruta e da determinação inabalável de homens que, em sua maioria, haviam deixado o trabalho no campo para buscar uma nova vida na cidade. Eles trouxeram o suor da lavoura e o transformaram no combustível da indústria. Quando a primeira batida do martelo de forja ecoou pelo galpão inicial, o som reverberou muito além dos limites de Osasco. Não era apenas o ruído ensurdecedor do metal incandescente sendo moldado. Era a declaração física de independência de um país. O cheiro denso de enxofre, a fumaça negra subindo aos céus e o calor insuportável dos fornos que chegavam a temperaturas infernais tornaram-se o novo oxigênio da região. Aqueles primeiros eixos e rodas de trem não eram perfeitos, mas eram brasileiros. Eles representavam a prova tangível de que a nação podia forjar seu próprio destino. Com o fim da guerra em 1945, o cenário mudou, mas o ímpeto da Cobrasma apenas se intensificou. O Brasil entrou na década de 1950 sob a aura do desenvolvimentismo. Durante o governo de Juscelino Kubitschek e seu audacioso plano de avançar 50 anos em 5, a infraestrutura tornou-se a religião do Estado. A Cobrasma, que nascera como uma oficina de emergência para consertar trens velhos, encontrava-se perfeitamente posicionada para se tornar o braço armado do progresso nacional. A pequena forja começou a se metamorfosear em um complexo colossal. A empresa diversificou suas operações com uma agressividade impressionante. Não se tratava mais apenas de rodeiros ferroviários. A Cobrasma passou a produzir equipamentos pesados fundamentais para a criação da Petrobras, moldando válvulas e tubulações para as primeiras refinarias de petróleo do país. Quando a indústria automobilística começou a se instalar no ABC Paulista, lá estava a Cobrasma, fornecendo eixos e peças forjadas para caminhões e ônibus. Ela se tornou a indústria das indústrias, a fábrica responsável por criar o esqueleto de metal sobre o qual o Brasil moderno seria erguido. A transformação foi tão profunda que reescreveu a identidade do seu entorno. Osasco deixou de ser um distrito silencioso para pulsar no ritmo implacável das sirenes da fábrica. Os turnos de trabalho passaram a ditar a vida da comunidade. Filhos seguiam os passos dos pais, entrando pelos portões da Cobrasma como aprendizes, orgulhosos de vestir o uniforme impregnado de graxa e fuligem. A fábrica não era apenas um empregador, era uma instituição provedora, um microcosmo da promessa de ascensão social do Brasil. No entanto, por trás desse crescimento explosivo e dessa euforia desenvolvimentista, uma dinâmica perigosa começava a se estabelecer. A Cobrasma havia se tornado uma gigante, mas sua força estava umbilicalmente ligada às vontades, aos planos e, mais criticamente, aos cofres do Estado brasileiro. O governo era seu criador, seu maior parceiro e seu cliente mais voraz. Uma aliança forjada em aço que, naquele momento de glória, parecia inquebrável, mas que plantava as sementes invisíveis de uma armadilha fatal. O palco estava montado para a Era de Ouro, mas o custo dessa ambição desmedida ainda estava por ser cobrado. A década de 1970 amanhece no Brasil, não com passos tímidos, mas com o estrondo de um país que tem pressa de chegar ao futuro. O mundo logo conheceria esse período como o milagre econômico. Sob o comando do regime militar, a economia brasileira passa a crescer a taxas vertiginosas, frequentemente ultrapassando os 10% ao ano. O governo, obcecado pelas ideias de modernização, integração nacional e grandeza, abre as comportas do gasto público para financiar mega-obras de infraestrutura. Rodovias rasgam a Amazônia, hidrelétricas colossais começam a represar rios imensos e pontes monumentais unem o continente. É uma era de otimismo febril, onde o impossível parecia ser apenas uma questão de engenharia e vontade política. Nesse cenário de ambição faraônica, a maior e mais populosa cidade do país, São Paulo, estava sufocando sob o peso de seu próprio crescimento. O trânsito era caótico, e a metrópole precisava desesperadamente de uma solução de transporte de massa que estivesse à altura de sua importância econômica.
A resposta estava no subsolo, a construção do sistema de trens metropolitanos, o metrô de São Paulo. Quando os editais para a fabricação das composições foram lançados, a exigência tecnológica era sem precedentes na história da América Latina. Não se tratava mais de construir vagões de carga rústicos para transportar minério, mas sim trens de passageiros de alta velocidade, movidos a eletricidade, feitos de aço inoxidável e equipados com sistemas de frenagem e controle de ponta. A Cobrasma não apenas aceitou o desafio, ela o dominou, liderando um consórcio nacional e absorvendo transferência de tecnologia de gigantes internacionais como a americana Bud Company. A fábrica de Osasco foi a escolhida para forjar a lendária Frota a primeira geração de trens do metrô paulistano. Esse contrato monumental transformou a Cobrasma de uma grande fábrica nacional em um verdadeiro império industrial de classe mundial. Para atender à demanda implacável e aos padrões de qualidade rigorosos, o complexo fabril precisou passar por uma expansão sem precedentes. O interior da fábrica tornou-se um espetáculo sensorial épico. Mais de 8.000 homens e mulheres agora preenchiam os galpões gigantescos, divididos em 3 turnos de trabalho ininterruptos. A Cobrasma nunca dormia. A qualquer hora do dia ou da noite, o céu de Osasco era iluminado pelos clarões azulados de milhares de maçaricos e soldas faiscando contra o aço. O chão tremia fisicamente com o impacto das prensas colossais, de milhares de toneladas que dobravam chapas de metal, grossas como se fossem folhas de papel. O ruído ambiente era um oceano constante de 95 decibéis, uma sinfonia industrial composta pelo choque do ferro, o silvo da pressão pneumática, os guindastes rolando pelos trilhos aéreos e as sirenes que marcavam as trocas de turno. A cidade de Osasco passou a respirar em completa simbiose com a fábrica. A Cobrasma não era apenas um ponto no mapa do município. Ela era a sua gravidade. O comércio local, as linhas de ônibus, os horários dos restaurantes e até a rotina das famílias ajustavam-se ao ritmo dos turnos da empresa. Uma verdadeira cultura de orgulho operário se enraizou profundamente na comunidade. Ser um cobrasmense era um título de nobreza na classe trabalhadora paulista. Significava estabilidade, respeito e a garantia de um futuro. Pais levavam seus filhos para a linha de montagem, ensinando-lhes o ofício, criando dinastias de metalúrgicos. Quando os primeiros carros prateados do metrô saíram dos galpões, brilhando sob o sol, e foram baixados aos trilhos para a inauguração da linha azul em 1974, operários com os rostos sujos de graxa choraram de emoção. Eles não estavam apenas montando máquinas, eles estavam construindo as artérias pelas quais a nação moderna fluiria. No ápice dessa era de ouro, a Cobrasma parecia invencível. Suas carteiras de pedidos estavam abarrotadas, projetando anos de capacidade máxima. Além do metrô, a empresa fornecia volumes massivos para estatais, como a FEPASA e a RMFSA, e começava a exportar componentes e vagões para outros países da América Latina e até para os Estados Unidos. Para manter esse ritmo alucinante de produção, a diretoria contraiu empréstimos volumosos, comprou maquinário estrangeiro caríssimo e expandiu ainda mais sua infraestrutura física. A crença geral era de que o progresso brasileiro era uma linha reta e ascendente, sem fim à vista. Contudo, oculto sob as cifras milionárias dos contratos e ofuscado pelo brilho do aço recém-polido, um erro estratégico fatal estava sendo consolidado. A gigantesca máquina de Osasco havia se tornado perigosamente especializada e assustadoramente dependente. Apesar de alguns esforços de diversificação, a esmagadora maioria de sua receita provinha de uma única fonte: o Estado brasileiro. O governo era, simultaneamente, o grande arquiteto de sua glória e o único pilar que sustentava todo o peso de sua estrutura monumental. O que os diretores da Cobrasma e os milhares de operários não podiam ver através da fumaça dos fornos era que os cofres que financiavam esse milagre não eram infinitos. O Estado estava se endividando ativamente no exterior para manter a ilusão do crescimento a qualquer custo. Com a crise mundial do petróleo batendo à porta e os juros internacionais prestes a disparar, o milagre econômico
estava com os dias contados. A Cobrasma havia amarrado seu destino, de forma absoluta e irreversível, a um parceiro que estava prestes a entrar em colapso. A semente da destruição havia sido plantada no exato momento de seu maior triunfo, e a bomba relógio, alimentada pela dependência estatal, começava silenciosamente a sua contagem regressiva. A transição dos anos 1970 para a década de 1980 no Brasil não foi uma evolução natural. Foi uma colisão violenta contra a parede da realidade. O tão aclamado milagre econômico revelou-se, afinal, uma miragem construída sobre uma montanha insustentável de dívida externa. Quando a crise global do petróleo atingiu seu segundo e mais devastador ápice, e o Federal Reserve dos Estados Unidos elevou drasticamente as taxas de juros para conter a própria inflação americana, o Brasil foi sumariamente asfixiado. O crédito internacional secou da noite para o dia. O Estado brasileiro, o Leviatã que havia impulsionado o crescimento desenfreado do país, com mega-obras e contratos estatais, viu-se subitamente falido, com os cofres vazios e uma dívida impagável. Começava o período sombrio que os historiadores e economistas chamariam de a década perdida. Para tentar manter a colossal máquina pública funcionando e evitar um colapso imediato, o governo recorreu à medida mais desesperada e perigosa de todas: a impressão descontrolada de dinheiro. O resultado foi o despertar de um monstro implacável que devoraria a economia nacional pelas próximas décadas. A inflação no Brasil deixou de ser um índice econômico para se tornar uma força da natureza, uma entidade corrosiva que destruía o valor da moeda em tempo real. Os preços começaram a subir não a cada ano ou a cada mês, mas semanalmente e, eventualmente, diariamente. O dinheiro derretia nas mãos dos cidadãos antes mesmo que chegassem aos supermercados. Para uma gigante industrial de base como a Cobrasma, essa nova realidade era um veneno letal infiltrando-se lenta e silenciosamente em seu sistema nervoso. A indústria pesada é, por natureza, um negócio de ciclos longos. Projetar, forjar, testar e entregar um trem de passageiros ou um conjunto de válvulas petrolíferas é um processo que leva anos entre a assinatura do contrato e a entrega final. A hiperinflação transformou qualquer tipo de planejamento financeiro a longo prazo em um exercício de pura ficção científica. No entanto, o cenário dentro de Osasco adquiriu um tom de ironia cruel, uma dissonância cognitiva perturbadora. Fisicamente, a Cobrasma nunca parecera tão formidável. O complexo industrial operava com uma fúria inabalável, consumindo megawatts de energia e devorando toneladas de aço bruto. Os fornos de fundição continuavam a arder com a mesma intensidade de sempre, pintando o céu noturno de laranja, e as sirenes ainda ditavam a vida de milhares de famílias. Vagões novinhos em folha, reluzentes e prontos para operar, continuavam a rolar majestosamente para fora das linhas de montagem, destinados às ferrovias da FEPASA, da RMSA e às linhas em expansão do metrô. O trabalho braçal, o suor dos operários e a engenharia de precisão, tudo continuava sendo entregue com excelência absoluta. A tragédia não estava acontecendo no chão de fábrica. Estava ocorrendo nos livros-caixa e nos corredores frios dos ministérios em Brasília. O governo brasileiro, o principal e quase exclusivo cliente da Cobrasma, simplesmente parou de pagar. Contratos multimilionários, selados com o peso da garantia estatal, transformaram-se em papéis sem valor imediato. O Estado adotou a prática institucionalizada do calote branco. Os repasses eram atrasados indefinidamente sob a justificativa de auditorias ou falta transitória de fundos. Quando os pagamentos finalmente ocorriam, meses depois, a inflação galopante já havia corroído brutalmente o valor real da dívida. A empresa entregava aço maciço, suor humano e tecnologia de ponta, mas recebia em troca promessas vazias e uma moeda que perdia seu poder de compra a cada amanhecer. A diretoria da Cobrasma encontrou-se encurralada em um labirinto burocrático e financeiro sem saída aparente. As reuniões de emergência tornaram-se rotina. Diretores voavam frequentemente a Brasília, perambulando por gabinetes governamentais em tentativas desesperadas e humilhantes
de liberar verbas que já lhes pertenciam por direito. A pergunta que pairava nas salas de reunião em Osasco era aterrorizante. Como podemos parar a produção? Suspender a fabricação das encomendas estatais significaria não apenas a quebra de contratos rigorosos, mas também a demissão imediata de milhares de pessoas, provocando um colapso social e econômico instantâneo na cidade que eles mesmos ajudaram a erguer. Além disso, a Cobrasma carregava uma lealdade quase ingênua ao Estado. Havia uma crença arraigada de que o governo, seu criador, seu maior parceiro e a personificação da nação que eles ajudavam a construir, eventualmente honraria seus compromissos. Tratava-se, pensavam eles, apenas de uma turbulência passageira. Então, a decisão foi tomada. As máquinas não seriam desligadas. O aço continuou a ser moldado, as prensas continuaram a esmagar o metal incandescente. Mas a cada eixo forjado e a cada trem entregue sem a devida contrapartida financeira, a empresa sangrava silenciosamente, cavando um abismo cada vez mais profundo sob seus próprios alicerces. O descompasso estrutural tornou-se insustentável. A Cobrasma continuava a acumular custos reais e imediatos. Precisava comprar matérias-primas, aço, carvão, componentes elétricos, frequentemente pagando preços inflacionados à vista ou em prazos curtíssimos impostos pelos fornecedores. E, acima de tudo, enfrentava o compromisso inadiável de honrar a folha de pagamento de seus mais de 8.000 operários. O torneiro mecânico que chegava exausto em casa não podia alimentar sua família com recibos de dívidas do governo federal. Ele precisava de cruzeiros na mão para correr ao mercado antes que os preços fossem remarcados na manhã seguinte. O caixa da gigante de Osasco, antes transbordante, estava secando a uma velocidade assustadora, sugado por uma engrenagem perversa que exigia capital real para produzir bens tangíveis que eram trocados por notas promissórias governamentais desvalorizadas. A sombra da inflação havia apagado definitivamente o brilho cintilante da Era de Ouro. E, para tentar preencher o buraco negro criado pela inadimplência do Estado, a Cobrasma estava prestes a tomar uma decisão letal, virando as costas para a bigorna para estender a mão aos banqueiros. A verdadeira tempestade estava apenas se formando no horizonte. O desespero tem uma matemática própria, e no Brasil do início da década de 1980, ela era implacável. Com o caixa sendo sistematicamente drenado pelo calote contínuo do Estado e a folha de pagamento de mais de 8.000 funcionários batendo a porta a cada mês, a diretoria da Cobrasma se viu à beira de um abismo contábil. A máquina em Osasco não podia parar. Desligar os fornos siderúrgicos não significaria apenas a quebra de contratos. Significaria o colapso físico das instalações, já que equipamentos de fundição sofrem danos estruturais irreversíveis se resfriados repentinamente. E, mais dramaticamente, o colapso social de uma cidade inteira. A lealdade histórica aos seus operários e à sua própria grandeza forçou a empresa a buscar uma tábua de salvação fora dos grandes portões de ferro da fábrica. Se o governo, o criador e maior cliente, não pagava pelo que encomendava, o dinheiro para a sobrevivência teria que vir de outro lugar. A transição foi brutal e antinatural. Historicamente, a Cobrasma era uma entidade de engenheiros práticos, metalúrgicos e construtores de infraestrutura. Seu orgulho e seu lucro vinham do suor, da transformação da matéria bruta em tecnologia de ponta. Mas a crise de liquidez forçou uma mudança letal de paradigma. Os altos executivos da empresa tiveram que trocar o ambiente árduo e barulhento do chão de fábrica pelas luxuosas e silenciosas avenidas financeiras de São Paulo. Eles foram forçados a bater as portas dos bancos privados. No início, o crédito fluiu com facilidade. Para os banqueiros, a Cobrasma ainda era um titã inquestionável. A empresa possuía galpões gigantescos, maquinário pesado de última geração, terras extensas e contratos estatais bilionários que serviam como garantias de peso. O que ninguém, nem na fábrica, nem nos bancos, dimensionou adequadamente foi a velocidade de disseminação do veneno financeiro em um ambiente de hiperinflação. Para cobrir o chamado capital de giro, o dinheiro líquido necessário para comprar aço,
pagar a monumental conta de energia elétrica e, principalmente, garantir os salários semanais e mensais. A Cobrasma começou a contrair empréstimos de curto prazo. No entanto, no Brasil daquela época, as taxas de juros não eram apenas altas. Elas eram predatórias e voláteis. Com a inflação diária corroendo o valor da moeda nacional, os bancos cobravam taxas astronômicas, frequentemente embutidas em mecanismos como o overnight, onde o custo do dinheiro mudava e se multiplicava do anoitecer para o amanhecer. A dinâmica de poder inverteu-se completamente em questão de meses. A fábrica, que havia nascido 30 anos antes, com o propósito explícito de garantir a independência e a soberania do país, agora era refém do sistema financeiro privado. Cada novo empréstimo contraído servia apenas para pagar os juros exorbitantes do empréstimo anterior. Era um esquema de sobrevivência puramente artificial, uma respiração por aparelhos que custava milhões por dia. A tragédia ganhava contornos surreais. Fisicamente, a fábrica continuava a operar com maestria. Os operários suavam para entregar vagões impecáveis e componentes pesados rigorosamente dentro do prazo. A eficiência no chão de fábrica permanecia inquestionável. No entanto, todo o lucro operacional, cada centavo de valor real gerado pelo trabalho árduo daquelas 8.000 pessoas nas prensas e nas soldas, era engolido instantaneamente pelos encargos financeiros. A Cobrasma havia deixado de trabalhar para si mesma, para seus funcionários ou para o desenvolvimento do Brasil. De forma cruel e invisível, ela agora trabalhava exclusivamente para enriquecer os bancos. O aço, por mais resistente e imponente que fosse, estava sendo esmagado pela força silenciosa e implacável dos juros compostos. O laço apertava, preparando o cenário para o inevitável choque com aqueles que derramavam seu suor diariamente. O fenômeno que se instaurou no Brasil durante a década de 1980 ficou conhecido como a ciranda financeira. Era uma anomalia econômica brutal e implacável. Com a inflação atingindo patamares astronômicos e imprevisíveis, o dinheiro perdia valor de forma assustadora entre o amanhecer e o anoitecer. Para proteger o capital, os bancos e os grandes investidores aplicavam seus recursos no chamado mercado overnight, um sistema de títulos que rendia juros diários absurdos. Nesse cenário distópico, tornou-se matematicamente muito mais lucrativo para qualquer corporação simplesmente deixar seu caixa parado, rendendo juros astronômicos nos bancos, do que investir na contratação de pessoas, na modernização de máquinas ou na produção real de bens. O Brasil estava, de forma silenciosa e sistemática, se desindustrializando de dentro para fora. Mas a Cobrasma não era uma instituição financeira. Era uma forja colossal de aço. Ela não podia simplesmente paralisar suas esteiras, demitir seus milhares de metalúrgicos e passar a viver de especulação monetária. A natureza complexa de seus contratos estatais exigia entregas físicas constantes. Vagões pesando dezenas de toneladas, eixos forjados sob pressão extrema e sistemas ferroviários de alta precisão. Para manter essa engrenagem gigantesca girando enquanto o governo federal continuava retendo e atrasando os pagamentos, a diretoria se viu obrigada a entrar na ciranda financeira pela porta dos fundos, como uma devedora desesperada. A cada mês que o Estado falhava em honrar seus compromissos milionários, a Cobrasma precisava tomar novos empréstimos de curto prazo apenas para cobrir a imensa folha de pagamento e não interromper a produção das encomendas que o próprio Estado havia feito. E os juros compostos dessa dívida eram calculados com a mesma agressividade predatória do mercado overnight. O resultado foi um efeito bola de neve catastrófico. A dívida da empresa começou a crescer em um ritmo frenético que desafiava a própria capacidade física de produção da fábrica. Não importava quantos turnos extras fossem feitos durante a madrugada. Não importava o quão dedicados e eficientes os operários fossem em Osasco. O valor real gerado pelo trabalho árduo nas prensas era matematicamente incapaz de superar a velocidade alucinante com que a dívida se multiplicava nos computadores das instituições credoras. A ironia da situação era perversa e dolorosa. Em seus vastos galpões,
a Cobrasma continuava a ser um sinônimo absoluto de força e excelência industrial. Os trens de aço inoxidável continuavam a sair das linhas de montagem, perfeitamente polidos e prontos para modernizar o transporte de milhões de brasileiros. Mas, nas salas com ar-condicionado da diretoria, a empresa estava sendo esquartejada a sangue frio. Para conseguir rolar as dívidas que haviam se tornado impagáveis, os bancos começaram a exigir garantias cada vez mais pesadas e tangíveis. Os ativos físicos da empresa, os terrenos supervalorizados em Osasco, os galpões históricos, as prensas gigantescas que haviam sido importadas a peso de ouro na Era de Ouro, começaram a ser hipotecados e transferidos como garantia aos credores privados. O império que fora erguido tijolo por tijolo para ser o pilar inabalável da soberania nacional estava, assinatura por assinatura, sendo entregue de bandeja às mãos do sistema bancário. O laço da dívida agora apertava a garganta da empresa de forma sufocante. O conselho de administração sabia perfeitamente que a situação havia se tornado insustentável. Eles estavam trabalhando exaustivamente apenas para alimentar um buraco negro financeiro que não parava de crescer. No entanto, no chão de fábrica, sob o barulho ensurdecedor das máquinas, as faíscas das soldas e o calor infernal dos fornos, a realidade contábil ainda era um fantasma invisível. Os mais de 8.000 operários continuavam a bater seus cartões de ponto rigorosamente no horário, acreditando fielmente que, enquanto houvesse aço para moldar e fumaça preta saindo das chaminés, seus empregos e o futuro de suas famílias estariam seguros. Eles não sabiam que a fábrica onde gastavam a vida já não pertencia a eles, nem ao sonho do desenvolvimento brasileiro. Ela agora pertencia a planilhas de credores. E quando a pressão insuportável dessa dívida finalmente rompesse as paredes dos escritórios e atingisse o chão de fábrica, o impacto seria devastador. A confiança seria a primeira a quebrar, e o suor dos trabalhadores estava prestes a se misturar com o sangue da primeira e mais traumática ruptura social da história da Cobrasma. A ilusão de estabilidade no chão de fábrica, sustentada pelo estrondo contínuo das máquinas e pelo fogo incessante dos fornos, não tinha como durar para sempre. A represa invisível que separava as salas de reuniões da diretoria, onde a batalha pela sobrevivência financeira era travada contra banqueiros e burocratas, e os imensos galpões de Osasco finalmente cedeu. E quando o veneno da dívida e da inflação desceu para o nível das linhas de montagem, deixou de ser um problema estritamente contábil para se tornar uma tragédia humana de proporções explosivas. Para compreender a magnitude da revolta que estava por vir, é preciso entender a matemática brutal da sobrevivência operária no Brasil da década de 1980. O país vivia sob a sombra de uma hiperinflação que devorava o poder de compra em questão de horas. Um salário recebido com uma semana de atraso já não comprava a mesma quantidade de arroz, feijão ou carne que compraria na data correta. Para os mais de 8.000 metalúrgicos da Cobrasma, que entregavam sua força física e sua saúde em um ambiente de calor extremo e risco constante, o atraso sistemático nos pagamentos não era apenas uma quebra de contrato corporativo. Era uma ameaça direta à subsistência de suas famílias. O orgulho outrora inabalável de pertencer à elite da classe operária brasileira, o título de nobreza de ser um cobrasmense, começou a se dissolver na acidez da incerteza e do desespero. O torneiro mecânico que operava uma prensa monumental, moldando peças essenciais para o transporte da nação, voltava para casa de mãos vazias, incapaz de prover o básico para os seus. A dissonância psicológica entre a riqueza infraestrutural colossal que eles produziam com as próprias mãos e a miséria iminente que enfrentavam em casa tornou-se insuportável. O ambiente de trabalho, antes marcado por uma camaradagem ruidosa e propósitos claros, tornou-se denso, pesado e carregado de ressentimento. Os murmúrios de insatisfação pelos corredores escuros da fábrica rapidamente se transformaram em gritos abertos de revolta. O movimento sindical metalúrgico de Osasco, historicamente forte e combativo desde os anos de chumbo, encontrou dentro das paredes da Cobrasma um barril de pólvora perfeitamente posicionado para a detonação.
Reuniões clandestinas nos vestiários e assembleias tensas nos pátios de manobra começaram a ditar um novo e perigoso ritmo para a empresa. A diretoria, esmagada pela pressão asfixiante das dívidas bancárias de curto prazo e pela inadimplência do Estado, não tinha respostas concretas para oferecer. Eles distribuíam promessas futuras em uma época implacável em que apenas o dinheiro imediato tinha algum valor real. Então, o impensável aconteceu. O ruído industrial de 95 decibéis, que era o verdadeiro batimento cardíaco da cidade de Osasco, vacilou e, em um momento de pura tensão dramática, silenciou completamente. Não porque o governo havia cancelado oficialmente uma encomenda. Não porque faltasse minério de ferro ou tecnologia. As engrenagens pararam porque os homens e mulheres que as moviam cruzaram os braços. As históricas greves da Cobrasma eclodiram com uma força telúrica que abalou não apenas as estruturas físicas da empresa, mas o próprio sistema produtivo de São Paulo. Os pesados portões de ferro pelos quais milhares de trabalhadores entravam orgulhosamente todos os dias por mais de 3 décadas transformaram-se repentinamente em barricadas. O interior da fábrica foi ocupado. Do lado de fora, as ruas de Osasco viraram palco de confrontos viscerais e desesperados. O ar, que antes cheirava exclusivamente a graxa e carvão, agora ardia com a fumaça de pneus queimados e o gás lacrimogênio. A relação sagrada entre a empresa e sua comunidade havia se rompido. O aço estava prestes a se misturar com o sangue. A ironia mais cruel do conflito que engoliu a Cobrasma foi a identidade do algoz que veio sufocar a revolta. A resposta do Estado brasileiro à paralisação das linhas de montagem não foi a liberação das verbas retidas e dos pagamentos atrasados que poderiam salvar a empresa e aliviar o desespero das famílias. Em vez disso, o governo enviou a tropa de choque. O confronto que se seguiu nas largas avenidas e nos pátios ferroviários ao redor do complexo de Osasco marcou um dos capítulos mais sombrios e traumáticos da história industrial paulista. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoavam em círculos rasantes os vastos telhados de zinco dos galpões, lançando sombras ameaçadoras sobre a fábrica sitiada. No solo, a cavalaria e os batalhões táticos armados com escudos e cacetetes avançavam contra homens que tinham as mãos sujas de graxa, defendendo-se apenas com pedaços de sucata, ferramentas pesadas e a fúria cega da fome iminente. O som abafado e constante das bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral ricocheteava contra as paredes grossas de concreto. Um eco de guerra que substituiu de forma macabra o ruído produtivo das prensas de milhares de toneladas. O sangue dos metalúrgicos manchou o asfalto que eles mesmos haviam ajudado a pavimentar com o suor de décadas de trabalho. Do alto das janelas espelhadas dos escritórios administrativos, a diretoria assistia à cena em um misto de pânico e impotência. O controle sobre o próprio império havia evaporado. A greve que paralisou a Cobrasma transcendeu a mera reivindicação por salários atrasados. Tornou-se um grito visceral contra a desumanização de uma força de trabalho que se via sumariamente descartada pelas engrenagens de um sistema financeiro invisível e impiedoso. Homens mais velhos que haviam entrado na fábrica como jovens aprendizes e que por décadas exibiram o logotipo da empresa no peito como um verdadeiro distintivo de honra, agora apanhavam e sangravam nos mesmos portões por onde costumavam entrar com orgulho. A lealdade incondicional, que havia sido forjada no calor extremo das caldeiras ao longo de gerações, esfriou e estilhaçou-se instantaneamente sob os golpes dos cacetetes. Quando a fumaça acre do gás lacrimogênio finalmente se dissipou, levada pelo vento frio da madrugada, e a greve foi esmagada por meio da força bruta estatal e de uma onda implacável de demissões em massa, os portões voltaram a se abrir. Mas a fábrica que voltou a operar na manhã seguinte já não era a mesma entidade. Fisicamente, as estruturas continuavam intactas. Os fornos gigantescos foram religados com um estrondo, e as máquinas pesadas voltaram a dobrar o aço inoxidável sob pressão absurda. No entanto, a alma da Cobrasma havia sido irrevogavelmente fraturada.
O pacto silencioso e sagrado de confiança mútua que existia entre a administração e o chão de fábrica foi incinerado. O operário que retornava ao seu posto, de cabeça baixa e olhar endurecido, já não enxergava a empresa como a mãe provedora ou como o grande motor do desenvolvimento nacional. Ele a via agora apenas como uma estrutura de concreto, aço e engrenagens hostis que o havia traído no momento de maior necessidade. Essa profunda ruptura psicossocial foi o prego final no caixão da lendária eficiência operacional de Osasco. A produtividade começou a despencar de forma vertiginosa. Uma aura de ressentimento crônico pairava no ar confinado dos galpões, tão palpável e sufocante quanto a própria fuligem. A fábrica estava gravemente doente por dentro. E enquanto os executivos lutavam desesperadamente para apagar os incêndios sociais internos e consertar os destroços emocionais de seus funcionários, nos silenciosos gabinetes bancários de São Paulo, a dívida externa da empresa continuava sua escalada matemática implacável, completamente indiferente ao sangue que havia acabado de ser derramado. A Cobrasma agora era um gigante ferido, sangrando por múltiplas feridas, lutando contra um governo inadimplente, contra bancos predatórios e, tragicamente, contra si mesma. O desespero forçaria a empresa a tentar manobras arriscadas para sobreviver, sem saber que o golpe de misericórdia ainda estava sendo preparado nos corredores do poder em Brasília. A fumaça do gás lacrimogênio e a fuligem dos pneus queimados finalmente se dissiparam das ruas de Osasco, mas a Cobrasma, que emergiu do outro lado daquela guerra civil interna, era uma sombra mutilada de sua antiga glória. A diretoria, abalada pelos confrontos violentos e encurralada pelas instituições financeiras, chegou a uma conclusão inevitável e aterrorizante. Depender do Estado brasileiro era um pacto suicida. O governo não apenas havia falhado em honrar seus contratos, como também assistia passivamente ao desmoronamento da espinha dorsal da indústria pesada do país. Se o gigante de aço quisesse sobreviver, precisaria aprender a caçar em novos territórios, longe da burocracia estatal. Começava assim a fase das medidas desesperadas, uma tentativa frenética de mudar o curso de um transatlântico a centímetros do iceberg. O plano de sobrevivência baseava-se em uma palavra que soava como salvação nas salas de reunião, mas que se provaria um pesadelo logístico no chão de fábrica: diversificação. Se o governo não comprava mais vagões de trem, de passageiros ou sistemas complexos de metrô, quem precisaria do aço de Osasco? A resposta estratégica foi focar agressivamente no mercado privado, especificamente na indústria automobilística em expansão no ABC Paulista, e na busca obsessiva por contratos de exportação. A Cobrasma tentou, com todas as suas forças restantes, se reinventar. Os mesmos fornos que outrora derretiam toneladas de metal para forjar as gigantescas rodas de locomotivas foram redirecionados para a produção de eixos de caminhões pesados, peças de suspensão para tratores e componentes de transmissão para o setor automotivo. Executivos da empresa embarcaram em voos frenéticos para a América do Sul, África e Estados Unidos, carregando catálogos impressos às pressas, tentando convencer o mercado internacional de que o aço brasileiro ainda era sinônimo de excelência mundial. No papel e nas planilhas de projeção financeira apresentadas aos credores ansiosos, a estratégia parecia uma ponte sólida para o futuro. Mas a realidade física, palpável e inflexível do chão, de fábrica, contou uma história completamente diferente. A Cobrasma não era uma fábrica ágil de componentes. Ela havia sido desenhada, construída e expandida na década de 1970 para ser um Leviatã. Sua infraestrutura, as pontes rolantes colossais, as prensas de milhares de toneladas, os fornos de fundição do tamanho de edifícios, foi feita para operações em macroescala. Adaptar essa maquinaria pesada e envelhecida para a produção rápida, padronizada e milimétrica de milhares de pequenas peças automotivas, provou-se um desastre de engenharia. Era o equivalente industrial a tentar usar um martelo de forja para consertar as engrenagens de um relógio de pulso. A ineficiência operacional tornou-se gritante. Para produzir um lote de eixos de caminhão, o gasto com energia elétrica dos enormes fornos
E o custo de manutenção preventiva das máquinas gigantescas engoliam praticamente toda a margem de lucro. Além disso, as ferramentas e os moldes necessários para essas novas peças precisavam ser constantemente reajustados, atrasando as linhas de montagem e gerando um volume insustentável de desperdício de material. Havia também um abismo tecnológico que se alargava a cada dia. Enquanto a Cobrasma passara os últimos anos isolada em sua luta contra a hiperinflação e as greves no Brasil, o mundo não havia parado. A indústria global atravessava a revolução da automação, adotando a robótica, o controle numérico computadorizado e sistemas enxutos de produção. A fábrica de Osasco, sem um centavo de capital para reinvestir em tecnologia de ponta, era forçada a competir no mercado internacional, usando força bruta, suor humano e maquinário de uma era que já estava chegando ao fim. O impacto psicológico dessa transição no corpo técnico da empresa foi devastador. Os veteranos engenheiros que antes passavam noites em claro, calculando a aerodinâmica e os sistemas de frenagem dos primeiros trens do metrô de São Paulo, projetando obras de arte da engenharia nacional, agora viam-se reduzidos a calcular frações de centavos na margem de lucro de um componente de trator agrícola. O orgulho monumental e patriótico de outrora foi esmagado e substituído pela urgência de uma sobrevivência mesquinha. Mas o golpe fatal contra o esforço de diversificação não veio das falhas mecânicas ou do atraso tecnológico, e sim do buraco negro financeiro que já havia engolido a alma da corporação. A matemática era fria e impiedosa. Mesmo quando os novos contratos de autopeças eram fechados e os lotes de exportação eram embarcados com sucesso, a receita gerada era uma gota d'água caindo em um oceano de dívidas. O passivo bancário de curto prazo, contraído anos antes para cobrir os calotes estatais, havia assumido uma monstruosa vida própria. Os juros compostos da hiperinflação continuavam operando 24 horas por dia, de domingo a domingo. Cada cruzado ou dólar que entrava no caixa da empresa, fruto da venda de eixos, era instantaneamente drenado pelas instituições financeiras, antes mesmo de cobrir o custo da energia elétrica gasta para fabricá-los. A estrutura burocrática da Cobrasma, pesada, hierárquica e viciada em contratos governamentais bilionários, era lenta demais para sobreviver nas águas rasas e infestadas de tubarões do mercado privado competitivo. O esforço de reestruturação foi genuíno. O suor derramado pelos operários nas novas linhas de produção foi real. Mas, tragicamente, era um esforço completamente inútil. Eles estavam tentando esvaziar o mar utilizando um balde perfurado. Dentro da fábrica, a realidade sombria começou a se materializar fisicamente. O frenesi ensurdecedor dos 3 turnos contínuos desapareceu. Lentamente, galpões inteiros começaram a ficar às escuras. Prensas gigantescas foram desligadas, limpas de sua graxa vital e cobertas com pesadas lonas de lona, transformando-se em monumentos silenciosos e fantasmagóricos de um passado glorioso. A Cobrasma estava definhando de dentro para fora, exausta e sangrando capital. E exatamente quando os diretores achavam que a situação não poderia se tornar mais desesperadora, os ventos políticos em Brasília mudaram drasticamente, trazendo consigo uma tempestade perfeita que aniquilaria não apenas a fábrica de Osasco, mas toda uma geração da indústria brasileira. O calendário virou para a década de 1990 e com ela veio uma tempestade de proporções tectônicas que varreria não apenas a Cobrasma, mas praticamente toda a base industrial histórica do Brasil. Em março de 1990, o presidente recém-eleito Fernando Collor de Mello assumiu o poder com a promessa messiânica de modernizar o país a qualquer custo. O diagnóstico oficial proferido pelos burocratas em Brasília era de que a indústria nacional, protegida por décadas de barreiras alfandegárias e subsídios, havia se tornado obsoleta, ineficiente e incapaz de competir. A cura prescrita para essa estagnação, no entanto, foi administrada não como um tratamento gradual, mas como um choque letal. A abertura abrupta, radical e quase irrestrita do mercado nacional aos produtos estrangeiros. Para a Cobrasma, que já estava na unidade de terapia intensiva,
sangrando capital diuturnamente para os bancos e tentando desesperadamente se reinventar no competitivo mercado de autopeças. Essa nova diretriz econômica foi a sentença de morte definitiva. Durante quase 50 anos, a gigante de Osasco operou sob a lógica do modelo de substituição de importações. Ela existia, afinal, precisamente porque o Brasil havia decidido, lá nos distantes dias de 1944, que não deveria mais comprar trens, rodas e eixos do exterior. De repente, da noite para o dia, a premissa de sua própria existência foi rasgada e invalidada pelo Estado. As tarifas de importação despencaram vertiginosamente. O mercado brasileiro foi imediatamente inundado por uma avalanche de equipamentos pesados, sistemas ferroviários e componentes industriais vindos de polos altamente industrializados, da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Esses produtos estrangeiros chegavam aos portos brasileiros custando uma fração do preço que a Cobrasma precisava cobrar apenas para cobrir seus custos operacionais. E a crueldade dessa matemática não residia na incompetência dos operários de Osasco ou na falta de qualidade de seu aço. A concorrência era fundamentalmente assimétrica. Os competidores internacionais operavam a partir de países com inflação controlada, possuíam acesso a financiamentos de longo prazo com juros baixíssimos, contavam com subsídios estatais agressivos para exportação e já haviam integrado tecnologias de automação que o Brasil negligenciara durante a década perdida. Enfrentar o mercado global aberto é o destino natural de economias maduras. Mas forçar uma indústria a fazê-lo de forma tão abrupta, carregando o peso esmagador de uma dívida hiperinflacionada e sem qualquer política governamental estruturada de transição, equivalia a um assassinato corporativo induzido. Os executivos da Cobrasma assistiram, em estado de choque absoluto, os seus últimos clientes no mercado privado virarem as costas e cancelarem contratos vitais. A lógica de mercado tornara-se irrefutável. Por que uma montadora de caminhões do ABC Paulista compraria um eixo forjado em Osasco, absorvendo embutido no preço o custo surreal da burocracia e dos juros nacionais, se podia simplesmente importar uma peça semelhante, mais barata e pronta da Coreia do Sul ou da Alemanha? A tão aclamada modernidade prometida pelo plano econômico do governo não chegou trazendo novas tecnologias para os galpões brasileiros. Ela chegou na forma de milhares de contêineres desembarcando silenciosamente no Porto de Santos, trazendo dentro deles o atestado de óbito de uma das maiores conquistas de engenharia do Hemisfério Sul. A ironia do modelo neoliberal adotado no Brasil nos anos 90 era que ele exigia que a indústria nacional nadasse contra uma correnteza furiosa, mas com as mãos amarradas por uma âncora de dívidas históricas. Enquanto corporações alemãs, francesas e sul-coreanas chegavam ao país oferecendo pacotes completos e irresistíveis, maquinário de ponta acompanhado de financiamentos internacionais, com juros quase nulos e prazos a perder de vista. A Cobrasma mal conseguia pagar a colossal conta de energia elétrica do complexo de Osasco sem recorrer aos bancos locais e suas taxas predatórias. O mercado de infraestrutura e transportes, que antes era tratado em Brasília como uma questão inegociável de segurança nacional, havia se transformado em um balcão de negócios globais, onde apenas o capital financeiro absoluto ditava as regras. O golpe de misericórdia veio de onde a Cobrasma menos esperava, mas de onde sempre dependeu para existir: o próprio sistema ferroviário estatal. Pressionado por organismos internacionais e focado em enxugar o tamanho do Estado, o governo brasileiro iniciou um agressivo e implacável programa de privatização. As antigas estatais, que durante décadas foram as artérias pelas quais o sangue da gigante de Osasco circulava na forma de encomendas bilionárias, foram fatiadas e leiloadas à iniciativa privada. Os novos operadores transnacionais dessas linhas, buscando retorno rápido e máxima eficiência para seus acionistas, não tinham o menor vínculo emocional, histórico ou dever patriótico de comprar produtos nacionais. Eles olhavam friamente para as planilhas e escolhiam o caminho logístico mais barato: importar composições inteiras e prontas.
Em Osasco, a realidade mercadológica tornou-se um pesadelo físico, tangível e claustrofóbico. A fábrica, que havia sido arquitetada e expandida para ser um Leviatã, operando em 3 turnos ininterruptos, foi rapidamente reduzida a um esqueleto de si mesma. O silêncio, antes considerado um sacrilégio nos corredores de produção, começou a colonizar galpão após galpão de forma assustadora. Onde antes milhares de operários construíam o futuro sob uma sinfonia industrial ensurdecedora, agora restavam apenas pequenos e desanimados grupos de funcionários trabalhando em manutenções paliativas e na montagem de ínfimos lotes de peças sobressalentes. As grandes prensas hidráulicas enferrujavam lentamente, paralisadas pela total ausência de pedidos e pelo custo proibitivo de simplesmente serem religadas. A administração da empresa, sitiada por um passivo impagável e com a receita dizimada pela concorrência estrangeira, entrou em um processo de liquidação irreversível. O pouco capital que a Cobrasma ainda conseguia produzir evaporava instantaneamente nas garras do sistema financeiro, que não perdoava um único centavo de juros. Em um ato de canibalização corporativa desesperada, os executivos viram-se forçados a vender propriedades adjacentes, derreter maquinário inativo como sucata e até mesmo negociar os direitos sobre as tecnologias que haviam desenvolvido durante sua era de glória. Tudo era liquidado às pressas para ganhar mais um mês, mais uma semana de sobrevida agonizante. O que aconteceu nos anos 1990 não foi apenas a morte natural de uma empresa de material ferroviário incapaz de se adaptar. Foi o desmantelamento metódico de uma visão inteira de país. O Brasil decidiu, por vias políticas e econômicas irrevogáveis, que não precisava mais forjar o próprio aço pesado, não precisava mais desenhar seus próprios trens, não precisava mais ser independente no coração de sua infraestrutura. A tempestade do mercado aberto não foi apenas uma crise passageira. Foi um evento de extinção em massa, do qual a Cobrasma não tinha a menor chance de escapar. O Leviatã de aço estava, finalmente e tragicamente, entrando em seus últimos estertores. O outono de 1998 não trouxe apenas a queda das temperaturas na cidade de Osasco. Ele trouxe o colapso final de um gigante que já não conseguia mais sustentar o próprio peso. A morte da Cobrasma não foi um evento súbito, um ataque cardíaco corporativo fulminante. Foi uma agonia longa, dolorosa e profundamente humilhante, assistida em câmera lenta por milhares de famílias que dependiam de sua existência. Após anos de uma hemorragia financeira incontrolável, de tentativas frustradas de reestruturação e de uma luta inglória contra as engrenagens implacáveis do mercado globalizado, a empresa já havia recorrido à concordata, um último e desesperado pedido de socorro legal para tentar renegociar suas dívidas e evitar a liquidação. Mas os credores, operando com a frieza absoluta das planilhas bancárias, sabiam que não havia mais pulso. A falência, a palavra que por décadas fora impronunciável naqueles corredores encharcados de orgulho nacional, tornou-se a única e inescapável realidade. O ambiente dentro do complexo fabril em seus últimos meses era de uma desolação fantasmagórica. Uma fábrica projetada com a ambição de abrigar mais de 8.000 almas, trabalhando em um frenesi constante, agora contava com apenas algumas centenas de funcionários remanescentes. Eram os guardiões do fim, homens que vagavam por galpões cavernosos e mal iluminados, seus passos solitários ecoando no vasto piso de concreto. A poeira começava a se acumular livremente sobre as carcaças de aço de projetos não terminados, e a ferrugem, a inimiga eterna que a Cobrasma passara meio século combatendo com excelência técnica, agora avançava vitoriosa e silenciosa sobre o maquinário inativo. O cheiro pungente de metal quente, solda fresca e suor humano havia sido substituído pelo odor estagnante de óleo velho e abandono. Quando a decisão judicial definitiva da falência foi proferida e a ordem de liquidação chegou à portaria, a notícia não foi recebida com choque visceral, mas com a exaustão oca de um luto que já durava uma década. A ordem burocrática era clara, seca e irrevogável. Encerrar todas as operações imediatamente, lacrar as instalações físicas e preparar os poucos ativos restantes para leilão.
Chegava o fatídico dia em que o coração de aço do Brasil teria que puxar a própria tomada. A execução do desligamento final foi uma coreografia estritamente fúnebre. Na manhã do último dia de operações, os raros operários que ainda restavam bateram o ponto não para produzir o futuro, mas para realizar o ritual mecânico do encerramento. Os enormes fornos de fundição, que durante décadas ininterruptas foram o núcleo incandescente do império, mantendo-se a milhares de graus Celsius de temperatura, precisavam ser formalmente apagados. O processo de resfriamento de um complexo de fundição é brutal e físico. À medida que as pesadas válvulas de gás foram sendo fechadas pela última vez e a alimentação de combustível foi sumariamente interrompida, o brilho alaranjado e feroz que costumava iluminar as madrugadas de Osasco começou a minguar. Tornou-se apenas uma brasa moribunda até, horas depois, converter-se em uma montanha de cinza fria e sem vida. As imensas prensas hidráulicas, feras de metal capazes de amassar chapas grossas de aço como se fossem papel e que faziam o chão da cidade tremer em sua glória diária, foram desligadas uma a uma a partir dos painéis de controle centrais. Os compressores industriais de ar pararam de sibilar. As pontes rolantes, que carregavam dezenas de toneladas de vagões através do ar enfumaçado, foram travadas em suas posições definitivas de descanso, penduradas no alto dos galpões de zinco como esqueletos de dinossauros repousando em um museu de uma civilização extinta. E então ocorreu o fenômeno sensorial mais aterrorizante e antinatural que aqueles experientes metalúrgicos já haviam experimentado: o silêncio absoluto. Durante quase 50 anos, a Cobrasma emitiu um rugido constante de 95 decibéis. Era um oceano violento de ruído industrial que significava progresso, soberania e pão na mesa. Quando o último disjuntor elétrico foi desligado, a quietude que se abateu sobre o vasto complexo foi física, densa e ensurdecedora. Era a ausência nítida do batimento cardíaco de uma metrópole. Homens adultos, com mãos calejadas e rostos endurecidos por uma vida inteira de trabalho pesado, com aço bruto, choraram abertamente diante daquele vazio acústico esmagador. O momento da saída final foi o golpe definitivo na dignidade da classe operária local. No meio da tarde, sem o toque tradicional da sirene estridente que costumava anunciar a troca de turnos, pois a energia da própria sirene havia sido cortada, os trabalhadores iniciaram a caminhada final em direção aos portões principais. Eles usavam seus macacões sujos pela última vez. Em silêncio reverente, limparam metodicamente suas ferramentas pessoais, recolheram seus poucos pertences em caixas de papelão e entregaram seus crachás de identificação aos frios administradores judiciais que aguardavam na saída. Aquele pequeno pedaço de plástico com uma foto desbotada não era apenas um controle de catraca. Era uma identidade social, um título de nobreza que lhes estava sendo confiscado para sempre. Havia uma tristeza contida e majestosa naquela marcha. Não houve protestos inflamados naquele dia, não houve barricadas ou confronto armado com a tropa de choque. A guerra já havia sido perdida. O Estado havia virado as costas muito tempo atrás. Os bancos haviam devorado o que podiam e o mercado internacional importador havia simplesmente engolido o resto. Quando o último funcionário de cabeça baixa cruzou a soleira, os pesados portões de ferro verde foram puxados e trancados com grossas correntes metálicas e cadeados industriais. O estrondo seco do metal batendo contra o metal foi o ponto final na história de uma era inesquecível. A partir daquele preciso instante, a Cobrasma deixou de ser o orgulho da indústria pesada nacional para se transformar em um cemitério urbano de proporções continentais. O sol se pôs sobre Osasco naquela triste tarde de 1998, iluminando um horizonte que, pela primeira vez em meio século, não tinha uma única coluna de fumaça subindo das chaminés. A forja do Brasil havia esfriado irreversivelmente. Hoje, quem caminha pela região central de Osasco depara-se com uma paisagem urbana que sofreu uma amnésia arquitetônica brutal. A geografia do lugar foi violentamente reescrita.
O colossal terreno que abrigava a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, outrora o coração rítmico e flamejante da indústria pesada latino-americana, foi fragmentado, fatiado e vendido. Onde os gigantescos fornos de fundição queimavam a milhares de graus, erguem-se agora shopping centers genéricos, hipermercados e imensas torres de condomínios residenciais. A erradicação física da fábrica foi meticulosa. No entanto, sob as finas camadas de asfalto novo e porcelanato comercial, o solo de Osasco permanece irrevogavelmente marcado por décadas de fuligem, escória e metal pesado. Uma camada arqueológica silenciosa de uma era industrial que foi varrida do mapa. O colapso da Cobrasma não foi apenas o encerramento doloroso de um CNPJ ou a falência de uma grande corporação. Foi o microcosmo perfeito e trágico do processo de desindustrialização do Brasil. A história da fábrica em Osasco espelha, com precisão cirúrgica, a trajetória de uma nação que abdicou de construir o seu próprio amanhã. Na metade do século XX, o país tomou a decisão audaciosa e quase heróica de forjar o próprio destino, recusando-se a ser um mero importador de bens essenciais. 40 anos depois, o mesmo país convenceu-se de que era financeiramente mais vantajoso e politicamente mais fácil simplesmente comprar o futuro fabricado por outras mãos. A terapia de choque do mercado aberto e o abraço letal do capital financeiro especulativo não fecharam apenas as portas de imensos galpões. Eles deceparam uma artéria vital da soberania tecnológica nacional. A ironia dessa escolha histórica é palpável e diária. Atualmente, milhões de paulistanos ainda se deslocam pelas linhas do metrô de São Paulo a bordo dos lendários trens da Frota A. As composições de aço inoxidável brilhante que a Cobrasma construiu de forma pioneira nos anos 1970. Essas máquinas provaram ser tão excepcionalmente bem projetadas que continuam operando com eficiência décadas após a morte de seus criadores. No entanto, quando o governo precisa expandir a malha ferroviária ou modernizar a frota hoje, os novos trens chegam silenciosamente de navio. Eles vêm da China, da Coreia do Sul, da Espanha ou da França. A nação que, no auge de sua força, exportava vagões complexos para os Estados Unidos, agora assina cheques bilionários para sustentar fábricas estrangeiras, aceitando passivamente o papel de eterna consumidora de tecnologia alheia. Mas a cicatriz mais profunda, a ferida que não aparece nos relatórios do Produto Interno Bruto ou nas balanças comerciais estatais, é fundamentalmente humana. Para os milhares de homens e mulheres que entregaram sua juventude, sua saúde física e sua lealdade à fábrica de Osasco, o fechamento foi muito mais do que a simples perda de um contra-cheque. Foi uma amputação violenta de identidade. Ser um cobrasmense não era apenas uma ocupação, era um título de nobreza operária, uma garantia absoluta de respeito na comunidade. Quando os fornos esfriaram definitivamente, essa dignidade foi sumariamente substituída pela brutalidade do desemprego e pela precarização. Mestres de fundição, torneiros mecânicos especializados e técnicos em engenharia pesada, profissionais cujas habilidades foram refinadas ao longo de décadas de trabalho, com tolerâncias milimétricas, viram-se repentinamente obsoletos, sem espaço em uma economia nacional que rapidamente se transformava em um mero balcão de serviços. Muitos foram forçados a mergulhar na informalidade. Eles passaram a dirigir táxis, a abrir pequenas mercearias de bairro ou a aceitar subempregos na nova economia que se instalava exatamente sobre os escombros de sua antiga fábrica. A promessa intergeracional invisível que sustentava Osasco, a crença sólida de que um pai poderia ensinar seu ofício ao filho e garantir-lhe um lugar seguro na linha de montagem, foi rompida para sempre. O vasto conhecimento técnico, acumulado por gerações, evaporou no ar como a fumaça de um pneu queimado durante as greves. A cidade de Osasco sobreviveu, reinventando-se como um polo dinâmico de comércio, serviços bancários e logística. Os indicadores econômicos do município voltaram a crescer, impulsionados pelos novos grandes magazines e sedes corporativas que ocuparam o vácuo deixado pelas chaminés industriais.
Mas a riqueza gerada agora tem uma textura diferente. Ela não é moldada no calor do aço incandescente. Não emprega massas coesas de trabalhadores especializados e não carrega o mesmo peso histórico de orgulho nacional. É um progresso asséptico, movido a planilhas de cálculo e algoritmos financeiros, totalmente distante do trabalho tangível e transformador que construiu a base do lugar. A queda da Cobrasma serve como um memorial silencioso e um alerta sombrio. Ela é o testemunho irrefutável, feito de concreto quebrado e ferrugem, do que acontece quando uma nação permite que a especulação financeira de curto prazo se sobreponha à produção real. Mostra o desastre de quando um país abandona seus trabalhadores à própria sorte e esquece a lição mais básica do desenvolvimento. A verdadeira independência não se compra no mercado externo, ela se forja em casa. Nas noites mais frias e silenciosas de Osasco, há quem diga que os moradores mais antigos ainda param, fecham os olhos e apuram os ouvidos, sendo assombrados pelo eco fantasmagórico de uma velha sirene de troca de turnos que há muito tempo deixou de tocar. A máquina pesada parou de bater, mas a cicatriz da desindustrialização continua a latejar, profunda e dolorosa, na alma do Brasil. A queda da Cobrasma transcende a falência de uma única empresa. É o epitáfio de um projeto de nação. Quando observamos os escombros invisíveis sob o asfalto novo de Osasco, não vemos apenas o fim de uma lendária fábrica de trens. Vemos a tragédia de um sistema político e econômico que escolheu a conveniência financeira de curto prazo em detrimento da resiliência industrial a longo prazo. A ilusão de que se pode simplesmente comprar o desenvolvimento pronto do exterior, pagando com o suor não derramado de sua própria classe operária, provou-se uma armadilha histórica silenciosa e letal. O colapso da indústria pesada brasileira nos ensina uma lição brutal sobre a verdadeira natureza da independência. A soberania não é um decreto retórico assinado em gabinetes refrigerados de Brasília, nem uma linha de crédito negociada às pressas com banqueiros internacionais. A soberania é física. Ela é palpável. Ela é forjada no calor insuportável dos altos fornos, moldada pelas mãos calejadas e graxas de técnicos especializados e mantida pela determinação contínua de criar o próprio amanhã. Quando a Cobrasma foi deixada para sangrar até a morte, asfixiada por um Estado inadimplente, esmagada pelas engrenagens de juros predatórios e finalmente dilacerada por uma abertura de mercado implacável e sem transição, o Brasil não perdeu apenas 8.000 empregos diretos. O país perdeu uma parte vital de sua própria capacidade de sonhar e executar obras grandiosas de forma autônoma. Hoje, os longos trilhos de aço que cortam o continente sul-americano ainda carregam o peso da economia, mas as máquinas modernas que deslizam sobre eles contam a história de outros povos, de outras indústrias, de outras nações, que não abriram mão de forjar o próprio destino. Os milhares de homens e mulheres que dedicaram suas vidas, sua juventude e sua saúde aos galpões escuros de Osasco mereciam mais do que portões trancados, com correntes e um silêncio sepulcral. Eles mereciam que a nação pela qual suaram tanto tivesse demonstrado a mesma coragem, resistência e lealdade que eles entregavam todos os dias no chão de fábrica. Se esta imersão na ascensão e na trágica queda da verdadeira indústria pesada do Brasil fez você refletir sobre os caminhos que nossas economias e sociedades estão tomando hoje, por favor, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que um país pode ser verdadeiramente forte e independente, dependendo quase que exclusivamente de tecnologia e maquinário estrangeiros? Compartilhe suas opiniões ou memórias. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo documentário.